Ô, louco, estamos gravando agora. Fala, pessoal, como é que tá vocês aí? Vocês estão em fase comigo? Eu espero que sim, né? O que a gente vai falar hoje? Está aí no quadro, Teoremas de Thevenin e Norton. Ao meu ver, esses dois teoremas, eles são muito importantes quando eu estou simplificando circuitos, né? Eu uso muito eles para simplificar circuitos, e eles são utilizados também em outros conteúdos, né? Como no estudo da máxima transferência de potência. Devido às características, deixa eu só colocar o mudo aqui, né? Devido às características do teorema, a gente vai ver como é que é o teorema. Ele é muito, muito útil nessa situação em que eu quero analisar como que um circuito vai transferir potência para outro lugar. Mas isso é outra aula. O foco hoje, de fato, é no teorema de Norton e teorema de Thevenin. Seguinte, pessoal. Vamos imaginar que eu tenha um circuito bastante grande. Né? Bastante grande não, mas muito complexo, é isso que eu quis dizer. Um circuito bastante grande. Ah, só! Circuito grande, né? Vamos imaginar que eu tenha qualquer circuito, não importa a complexidade, desde que seja um circuito planar e linear. Né? Se eu analisar esse circuito por dois terminais, né? Vamos chamar esse terminal de terminal A e esse terminal de terminal B. O teorema de Norton, e depois que vocês vão ver o teorema de Thevenin, ele atesta para a gente, né, que qualquer circuito, né, linear e planar, analisado entre dois terminais, eu posso encontrar um circuito equivalente que, no teorema de Thevenin, é composto por uma fonte de tensão em série com... Quando eu estava trabalhando na análise 1, a gente dizia que era uma resistência. Aqui a gente vai dizer que é uma impedância, Z. Tá? Então pode parecer estranho, mas qualquer circuito, não importa a complexidade, eu vou poder, via simplificações, chegar num circuito equivalente. Tá? Esse circuito equivalente, pessoal, ele tem o mesmo comportamento que o circuito original, só nos terminais. Isso é importante. Eu quero uma equivalência que é terminal. Esse circuito aqui vai se comportar da mesma maneira que esse circuito aqui. O que eu quero dizer, né, com isso? Da mesma maneira que quando a gente estudou transformação de fontes, se eu pego a minha cadelinha Yolanda, que ela está por aqui, não sei, Yolanda, vem cá, vem cá. Legal. Se eu pegar a minha cadelinha Yolanda e colocar nos terminais aqui, do circuito A, eu vou ter uma certa tensão sobre a Yolanda, e a Yolanda vai estar sujeita a uma certa corrente elétrica. Eu espero que seja uma corrente bem baixinha, né, neguinho? Agora, pessoal, se eu pegar a Yolanda e colocar no meu circuito equivalente, eu vou ter exatamente a mesma tensão terminal e a mesma corrente circulando pela Yolanda. Os dois circuitos, eles se comportam da mesma maneira para cargas iguais, embora sejam dois circuitos completamente diferentes. Aí está a base do teorema de Thevenin, é encontrar qual circuito, o mais simples possível, tem o mesmo comportamento terminal. Tá? Isso facilita muito a análise de circuitos complexos, como vocês vão ver mais tarde. Né? Então, não vamos trabalhar com a IO, coitada, né? Vamos imaginar que eu tenho uma carga ZL aqui. Se eu pego essa carga e conecto aqui, ZL, se eu tenho
esse circuito, né, projetado ou calculado de fato para ser o circuito equivalente de TV, né? A tensão que vai aparecer aqui é exatamente a mesma tensão aqui. E a corrente que circula aqui é a mesma corrente que vai circular aqui. Óbvio, dado ZL igual. Tá? Então, com isso eu posso concluir, né, para qualquer carga zero que fique claro, com isso eu posso concluir que os dois circuitos são equivalentes. E não é muito difícil, né, de encontrar qual é o valor dessa fonte e o valor dessa impedância aqui. Né? São coisas que eu posso fazer literalmente na prática para qualquer circuito. Tá? E é isso que eu vou explicar agora. Seguinte, ó. Antes de continuar, o equivalente de Norton, o que é? É uma transformação de fontes do equivalente de Thevenin. Ui, ficou torto isso aqui. É uma transformação de fontes. Então, eu vou substituir o meu circuito equivalente pelo circuito com fonte de corrente. Tá? Esse aqui é conhecido como equivalente de Thevenin, que é o mínimo circuito para eu ter o mesmo comportamento que o circuito original, né? E eu tenho esse aqui, que é o equivalente de Norton. Eu vou me dar ao luxo de pensar como se fosse análise 1 agora, tá? Porque é muito mais fácil pensar como se fosse análise 1 e a gente, né, extrapolar isso para análise 2. Por quê? Vamos imaginar uma situação. Ó. Eu quero descobrir qual é a característica tensão e corrente entre os pontos AB. Tá? E vocês se lembram, né? Que eu posso estabelecer uma curva, né? Em que num eixo é tensão ou corrente e no outro eixo é tensão ou corrente. Então eu tenho uma curva que a gente diz a curva tensão-corrente ou tensão versus corrente. Que fique claro, para resistência é uma reta. Né? Para a fonte de tensão é uma reta na horizontal, para a fonte de corrente é uma reta na vertical. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se eu deixar esse circuito aberto, tá? A tensão que vai aparecer nesses terminais é a própria tensão da fonte. Por quê? Porque nessa situação, a corrente I aqui, X, que eu vou chamar de X, nessa situação, Ix é zero. Né? Em Ix sendo zero, a queda em cima dessa impedância, que eu já explico o que ela é, né? É zero, né? Porque eu vou ter zero vezes a impedância. Então, o que significa? Que essa tensão é literalmente a tensão da fonte. Essa tensão é chamada de tensão de circuito aberto. Tá? E ela tem um nome especial. Na teoria dos equivalentes de Thevenin e Norton, eu vou chamar essa fonte de VTH, VThevenin. Nessa curvinha aqui, ela seria a tensão quando a corrente for zero. Então, a corrente é zero, a tensão tem um valor aqui, que eu vou chamar de VThevenin, e que em muitos livros, não, em outros conteúdos, essa tensão é conhecida como tensão de circuito aberto. Né? Deixa eu deixar um pouquinho maior isso aqui. Então, eu tenho I e eu tenho V. Tanto faz. Quem preferir colocar V aqui, pode colocar V aqui. Tá? Eu coloquei V no eixo das ordenadas. Né? Então, quando a corrente é zero, nessa situação ó, em que eu deixei o circuito aberto, eu deixei esse circuito aberto, tá? E vai aparecer aqui a tensão dessa fonte. Né? Então, essa fonte vai receber um nome especial que é VThevenin. Se esses dois circuitos são equivalentes, e é isso que eu quero, quando eu deixar esse circuito aberto, né, e calcular ou medir essa tensão, né,
eu vou ter exatamente a tensão de TVN. Então, como é que eu descubro o valor dessa fonte? É super simples, pessoal. Eu deixo o terminal que eu estou analisando do circuito para encontrar o equivalente aberto. Então, a gente diz que a tensão de TVN é a tensão de circuito aberto entre os terminais A e B. Simples assim. Tá? Se eu for para o outro oposto, né, e eu colocar um curto-circuito entre os terminais, né, coloquei um curto-circuito entre os terminais A e B. Se eu coloquei um curto-circuito... Ah, quase que eu esqueci, né? Vamos voltar um pouquinho, rebobinando. Tá? Se eu deixo esse circuito aberto, e deixar esse circuito aberto, eu vou ter que deixar esse circuito aberto, porque em teoria eles são equivalentes, né? E daí, pela equivalência de fontes, fica bem fácil provar que essa tensão, que é a tensão de TVN, é essa corrente vezes Z. Tá? Por quê? Porque se eu deixo esses terminais abertos, essa corrente aqui é zero. E se essa corrente é zero, toda a corrente da fonte ataca a impedância Z. Que daqui a pouco eu vou nomear ela como Z de TVN ou Z de Norton. Tá? Já vai. Já vai chegar. Então, se o terminal é aberto aqui, eu posso estabelecer uma relação entre essa corrente e essa tensão aqui, que é a própria lei de Ohm, né? V igual a Z vezes Z. Quase que eu esqueci de falar desse circuitinho aqui embaixo. Não desmereçam o equivalente de Norton, tá, pessoal? Às vezes ele é muito útil, às vezes. Né? Agora, no outro oposto, o que é no outro oposto? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é pegar uma impedância bem grande e ir diminuindo a impedância para ver como é que vai ser o comportamento entre corrente e tensão nos terminais. É isso que eu estou fazendo. Eu vou simplesmente usar só dois valores, né? Que é agora o curto-circuito. Se eu aplicar um curto-circuito nos terminais, né? Isso significa que eu vou aplicar um curto-circuito aqui também e que eu vou aplicar um curto-circuito aqui também. É o mesmo circuito, não o mesmo circuito, desculpa, são circuitos equivalentes terminalmente. Tá? A corrente que vai fluir por aqui, eu posso calcular. É VTVN dividido por Z. Né? Sim. Essa corrente aqui, ó, né, o que vai acontecer? Se eu tenho um curto-circuito em paralelo com qualquer coisa, né, a corrente da fonte ela sempre vai buscar o ramo de menor impedância. Vocês se lembram em análise 1 isso, né? Se eu tenho a Ipiranga congestionada, mas a Bento está livre, é óbvio que eu, como um elétron inteligente, vou ir pela Bento. Né? Óbvio. Né? E é isso que a corrente faz. A corrente é que nem o aluno. Né? O aluno sempre vai pelo caminho de menor impedância. Tá? Olha que alegria. Essa é uma piada tradicional. Tá? Enfim, então essa fonte aqui, ela vai ser exatamente VTVN sobre Z. Tá? E essa fonte, ela tem um nome especial também. Por quê? Qual vai ser a tensão desse circuito quando eu colocar um curto-circuito ali? Zero. Assim como a tensão entre esses terminais. Então, eu tenho um ponto em que a tensão é zero, mas a corrente vai ter um certo valor. Essa corrente é conhecida como corrente de curto-circuito, que na teoria de TVN e Norton vai ser equivalente à corrente de Norton. Eu vou ter um nome especial para ela. Tá? Então, essa é a tensão de TVN e essa é a corrente de Norton. Tá? O que vai acontecer? Para qualquer outra carga entre um curto e um circuito aberto, em análise 1, eu vou ter uma curva assim. Ó. Essa inclinação de curva era conhecida em análise 1 como a resistência de TVN. Né? Por isso que eu falei que a gente vai expandir a coisa para cá, mas em análise 2 não é uma reta, é uma coisa bem mais complexa, porque as impedâncias são complexas. Né? Desculpa a redundância nisso aqui. Né? Mas o fato é o seguinte, se eu tenho
corrente nula, isso significa que o meu circuito é aberto aqui, nesse caso, ou pelo menos o comportamento aqui terminal é como circuito aberto, vai aparecer nos terminais a tensão de TVNA, tá? Que é a tensão do circuito aberto. Se eu colocar um curto-circuito, zerando a corrente terminal, a tensão entre os terminais AB, eu vou ter uma corrente de Norton. Tá? Um detalhe, isso em análise 1, assim, de fato, essa é a maior corrente que o circuito vai fornecer. Né? E aqui seria a maior tensão que o circuito vai fornecer. Mas como a análise 2 é muito mais chato por causa das impedâncias complexas, né, isso não é verdade. Eu tenho que cuidar com essas afirmações. Então, essa curva aqui, ela só vale realmente em análise 1. Eu só estou explicando usando essa curva porque é mais fácil de entender. Tá? Mas aqui, conceitualmente, é igual. Então, o que acontece? Se eu coloco um curto-circuito no meu circuito original, eu encontro a corrente de Norton, que é a corrente dessa fonte aqui, ó. Da fonte do circuito equivalente, né? De Norton. Né? Se eu deixo o circuito aberto, eu vou encontrar o valor da fonte desse circuito equivalente, que é conhecido como tensão de Thevenin. Né? A razão entre a tensão de Thevenin e a corrente de Norton é o valor dessa impedância, que em análise 1 me dava a inclinação dessa reta. Né? E eu vou chamar essa impedância de Thevenin ou impedância de Norton. Tanto faz. Por quê? Porque tanto a impedância de Norton quanto a impedância de Thevenin são iguais. Você se lembra que o professor de análise 1 colocou, Zn é igual, Rn, né? Igual a R Thevenin. Aqui é a mesma coisa. E outra máxima é que V Thevenin sobre I de Norton é igual à impedância de Thevenin. Tá, pessoal? Então, o grande foco desse teorema é encontrar o menor circuito possível que tenha as... que susto! Jesus! Fui eu que tinha deixado ligado aqui o negócio. Cagaço, cara. Bom, tá gravado agora. Que merda. Cheguei até a me perder aqui. Meu Deus, me babei tudo. Vocês pegaram tudo corona agora. Tá? O que eu estava falando? O que eu estava falando aqui? Tá. Que o objetivo é encontrar o menor circuito possível com o mesmo comportamento. Tá? Como eu falei, isso é utilizado tanto para estudar o comportamento terminal daquele circuito. Por exemplo, eu quero saber como uma fonte se comporta terminalmente, tá? Levando em consideração as impedâncias de saída dela. Tanto quanto essa técnica é utilizada para simplificar partes do circuito que eu não quero calcular as variáveis. Né? Eu já explico um pouquinho melhor isso num exemplo. Tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido e eu vou colocar ali no canto como que eu encontro, obviamente, cada um desses elementos. Tá? Vocês se lembram, eu acredito, né, de análise 1, como é que eu encontro. VTV, é a tensão nos terminais do circuito quando os mesmos estão abertos, né? Simples assim. A corrente de Norton, Jesus, está vibrando aqui absurdamente. Caramba! I de Norton é a corrente que circula entre os terminais, ou do terminal A para o terminal B, né? Quando um curto-circuito
é aplicado. Aplicado. Tá? E, para simplificar bastante isso, né, a impedância de Thevenin, a impedância de Norton, é a impedância que eu vou verificar entre os terminais quando as fontes estiverem desligadas. É óbvio que eu posso encontrar a impedância de Thevenin como? Encontrando a tensão de circuito aberto, encontrando a corrente de curto-circuito e dividindo uma pela outra. Show de bola. É uma alternativa, às vezes mais fácil do que encontrar a impedância equivalente. Mas eu vou colocar aqui, né? Que Z de Thevenin, que eu vou colocar entre parênteses Z Norton, né? É a impedância equivalente nos circuitos, né? A partir dos terminais. Quando as fontes independentes encontram-se desligadas. Tá? Então, aqui é um resuminho de como que eu encontro essas três coisas, esses três valores, né? Tanto a tensão quanto a corrente de Norton, tensão de Thevenin, corrente de Norton, e a impedância de Thevenin, dado um circuito qualquer. Vamos fazer o exercício, então? Deixa eu pausear aqui. Fiz uma mágica, tava ali, agora eu estou aqui, cara. Mas, então, ó. Pessoal, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem como é rápido e fácil aplicar Thevenin em um circuito que já é bem mais complexo que o da aula passada. Olha só, é um exemplo. Então. Eu vou meter uma fonte de corrente aqui. Né? Peraí. Estou em dúvidas, né, se eu já começo os pega-ratão em circuitos aqui com você. Não, professor. Não. Aqui. Vamos usar aqui um indutor. Vamos trabalhar com... estou pensando aí o que eu vou fazer. Vamos fazer um mais chatinho já. Vamos fazer um mais chatinho, por quê? Porque eu confio em vocês. Eu confio em vocês. Eu acho que vocês vão conseguir entender de boas. De boas. Ó, está começando. A sorte desse circuito é que ele é um circuito bem linear, né? Ele não tem nada aqui para baixo. Né? Não linear no sentido. Ali, ó. Rapaz, vamos só, para por aí, por favor. Estou me apavorando, professor. Calma, Galdério. Calma. Ali, ó. Eu quero essa corrente, meu. Eu vou chamar dessa corrente C, que é a corrente do capiroto. Eu tenho aqui uma tensão de 100 volts, com fase zero. Para facilitar, já tem um monte de coisa aqui, né, Tim? Aqui eu tenho uma corrente de 2 amperes, com fase zero. Aqui eu tenho, vou colocar 40. Aqui eu vou colocar J30 menos J10. Aqui eu vou colocar 20. J20 aqui. Menos J10 aqui. E 10, eu estou com preguiça. Tá?
que vocês têm que pensar, assim, quando vocês se deparam com esse negócio aí? Quais são as alternativas para resolver esse circuito? Tá? Primeira alternativa, transformações de fontes. Eu posso pegar essa fonte aqui e transformar para cá. Mas por que eu já pensei em cara em fazer transformações? Eu solicito a corrente IC para vocês, né? Solicito IC. Tá? Então, tu literalmente não precisa se preocupar com nenhuma variável interna daqui para cá. O que significa? Que tu pode simplificar toda essa parte do circuito sem comprometer o valor de IC, desde que tu utilize circuitos equivalentes. Tá? Mesma coisa para o circuito que está aqui à direita. Né? A gente pode até estrear o meu negocinho aí, né? Vocês vão me dizer. O que vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo, né? Ficou muito melhor, né? Fiz uma enquete aqui, o pessoal optou por tipo essas aulinhas do Me Salva. Então tá. A variável que eu quero aqui é essa corrente em vermelho. Né? Deixa eu pegar um microfone mais perto. Tchá, agora sim. Então, o que vocês têm que notar? Qualquer parcela daqui para cá do meu circuito, à esquerda aqui desses pontos, eu posso simplificar como eu quiser. Tá? Por que eu posso fazer isso? Porque a minha variável está em cima desse resistor de 20 ohms aqui. Tá? Então, o que eu posso fazer? Uma opção é pegar essa fonte de corrente, transformar para uma fonte de tensão, somar com esse J30 essa impedância, né? Depois eu volto para uma fonte de corrente, junto para o paralelo e volto para uma fonte de tensão, se eu quiser. Tá? Então, eu posso vir substituindo, né, o circuito, simplificando ele, de modo a encontrar nos terminais aqui o circuito mais simples possível. Né? Mesma coisa eu posso fazer desse outro lado, né? Nesses terminais que eu salientei aqui. Né? Na verdade, eu posso até pegar esses terminais aqui, ó, falha minha, né? Na real. Né? Porque eu posso juntar esse indutor, que é J20, esqueci de colocar o valor aqui, J20. Né? E a minha corrente IC aqui do capiroto continua aqui, ó, de boas, tranquilo. Tá? Outra alternativa para solucionar esse circuito que não envolva manipulação de fontes, eu posso fazer malha, né? Eu teria que equacionar pesado 1, 2, 3 malhas. Isso resultaria num sistema 3x3 com números complexos que pode ser difícil de resolver. Né? Posso aplicar nó, encontrar tensão nodal aqui entre esses terminais e dividir por 20. É uma. Tá? Eu posso fazer o quê? Sobreposição. Desligar essa fonte e ver o efeito dessa corrente em IC. Depois eu desligo essa fonte, deixando aberto o circuito, né? E daí eu vejo o efeito da fonte de 100 volts aqui. Eu aconselho vocês, como tema de casa, fazer esse circuito por todas essas técnicas que eu salientei. Como a aula hoje é sobre equivalentes de TV9 e Norton, a gente vai fazer utilizando o TV9 e Norton, tá? Que fique claro. Mas é um exercício que pode ficar para vocês em casa. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou separar trabalhar só com essa parte do circuito aqui, ó. Né? Por quê? Porque se eu estabelecer o circuito equivalente que se comporta exatamente como esse circuito complexo, eu posso usar ele ao invés desse circuito, porque ele vai ter o mesmo comportamento terminal. Tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou redesenhar o circuito vermelho aqui, até vou usar vermelho, né? Que daí não vai torrar a minha canetinha preta. Só me preocupando com ele.
E eu vou chamar esses terminais de terminais AB. Né? Aqui eu tenho 40, J30 e menos J10. Se tiver muito pequeno, me avisem, por favor, tá? Não estou ainda muito acostumado com isso. Né? E o que tu vai fazer? Tu vai encontrar para esse sistema, para esse circuito, no caso, tu vai encontrar ou Norton, ou equivalente de Norton, ou equivalente de Thevenin. E na prática, pessoal, vocês podem escolher ou um ou outro, tá? Tanto faz. Existem situações em que um é mais conveniente que o outro? Sim, tá? O que eu gosto de falar para vocês é, se eu tenho elementos em paralelo aos terminais, vale a pena usar Norton. Se eu tenho elementos em série com o terminal, aqui, AB, eu vou optar normalmente por Thevenin. Mas na prática, eu vou encontrar o mesmo resultado para os dois equivalentes, tá? Só que um equivalente é fonte de tensão, outro equivalente é com fonte de corrente. Nesse caso, o que vocês querem que eu faça? Norton ou Thevenin? Vocês que mandam aí, pessoal. Primeiro que falar, falou. Norton. Beleza, Norton será então. Então o que eu faço para Norton, pessoal? Eu vou substituir, não, né? Eu vou conectar aos terminais AB um curto-circuito. Curto-circuitei os terminais AB, né? E eu vou calcular para esse circuito que resultou essa corrente que eu já posso chamar de I Norton e eu vou colocar I Norton 1. Né? Por que I Norton 1? Porque eu vou fazer a mesma coisa para o circuito da direita. Né? E agora sim, esse é um problema de análise de circuitos. Eu vou ter que usar alguma técnica para resolver. E eu vou fazer o seguinte, eu vou, para exercitar também, eu vou transformar essa fonte de corrente numa fonte de tensão. Tá? Então, ó, o meu circuito vai ficar, até vou usar vermelho, né? Acho que faltou espaço aqui, basta. Poderia fazer também o que aqui, pessoal? Acho que eu fui para uma alternativa ruim. Agora que eu fui, né? Já era. Já desenhei, não vou reescrever isso. Eu poderia usar divisor de corrente direto, tá? Ó. Falha minha, falha brutal, hein? Falha brutal. Tá, brutal não, né? Essa tensão aqui, ela vai ser tensão vezes impedância, corrente vezes impedância, né? Então ela vai ser 2 vezes 40. Fiz uma transformação de fontes para quem não viu. Tá? A resistência é 40 e isso aqui é J30, né? E o capacitor continua menos J10. Mas o capacitor, nessa história, tu vai poder desconsiderar. Por quê? Porque ele está em paralelo com um curto-circuito. Então, eu posso considerar que ele não existe. Toda corrente que chega nesse nó vai pelo curto-circuito. E nenhuma corrente vai atravessar pelo capacitor. Né? Então, a corrente Norton 1 e N1, eu posso escrever como, pessoal? 2 vezes 4, que é a tensão, dividido por 40 mais J30. Tá? Então, vai ser 2 vezes 40, né? Dividido por 40 mais J30 amperes. O que vocês podem ver aqui? Ó? Vocês podem aplicar o divisor de corrente para verificar. A corrente N1 é a mesma corrente aqui que vai circular pelo J30. Tá? Então, aplicando a fórmula do divisor de corrente, eu vou ter 2 vezes a impedância que eu não quero, 2 vezes 40, dividido pelo somatório das impedâncias. Tá? Então, vai dar o mesmo resultado, tanto por divisor, quanto por transformação de fontes e calculando a corrente. Tá? Essa é a corrente de Norton 1. Qual que é a impedância de Norton e a impedância de Thevenin? Z Norton
que é igual, ZN1, que é igual a ZTVNAN1. Para esse circuito, eu tenho que desligar todas as fontes e calcular a impedância equivalente. Então, eu ficaria com esse circuito aqui, ó. Caramba, isso aqui está muito colorido, meu gosto. Né? E eu teria que calcular a impedância equivalente. Aqui vai ser 40 J30 e menos J10. A impedância equivalente, que é a própria impedância de Thevenin, vai ser menos J10 paralelo com 40 mais J30. Né? Eu sei que ficou ruim, né? E essa é a própria impedância de Thevenin 1 ou impedância de Norton 1. Eu vou usar o software, deixa eu usar parênteses aqui. Né? Se eu não usar parênteses, eu vou me fuder. E eu vou usar o MATLAB. Vocês podem usar o Octave também, tá, pessoal? Para resolver a parte de números complexos. Né? Mas é importante... Bom, como vocês não vão fazer prova, vai ser um trabalho, vocês vão ter acesso a essas ferramentas. Mas é importante que vocês consigam fazer esse paralelo, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Né? Então, tá aqui o MATLAB. E o que eu quero fazer é o paralelo de Z1 e Z2. Eu gosto de fazer assim no MATLAB. Ó. Z1 é menos 10J. Z2 é 40 mais 30J. E daí o Z equivalente vai ser o Z1 vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2. Até que ficou bonitinho. Tá? Então, eu tiro que o Z equivalente é igual a 2 menos J11 ohms. Tá? Dá uma conferida, porque a gente não sabe qual o dia de amanhã, né? Menos 10J, que é o capacitor, show, 40 mais J30 e fiz o paralelo. Beleza! Tá? Com isso, pessoal, eu consigo dizer que esse circuito vermelho, na verdade, eu posso dizer que ele tem o mesmo comportamento entre os terminais que esse circuito aqui, ó, que é 2 menos J11, e a corrente de Norton aqui é 80 dividido por 4 mais J, 40 mais J30, né? Só vou calcular rapidinho aqui. É 80, 40 mais 30J. Ah, ficou horrível, né? Mas azar. Deixa eu ver como é que fica isso em polar. Né? Então, eu sei que eu não estou transmitindo a coisa, mas só para... Quase lá, pessoal. Só calculando, beleza. Então, essa corrente aqui, ó, que é em Norton, vai ser 1,6, exatamente 1,6, com fase menos 36,8. Tá? O que dá para ver bem fácil, né? Porque essa impedância aqui é 40 mais J30, que tem ângulo 36,8. Tá? Além disso, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar o circuito equivalente de Thevenin.
Bastando fazer o quê? A transformação de fontes, né? Então, na verdade, vou calcular de novo rapidão aqui, porque eu já tenho todos os dados no MATLAB. Eu até posso voltar aqui, pessoal, para o screen. Aqui. Tá? Então, aqui o que eu fiz antes para calcular a corrente? Ó? A corrente de Norton, até vou colocar bonito agora, é 80 dividido por 40 mais J30. Tá? Tá aí. E daí calculei o valor absoluto e calculei a fase vezes 180 dividido por π, né? Para calcular a corrente de Norton. Né? A tensão de Thevenin, quem que é a tensão de Thevenin? V Thevenin é igual a corrente de Norton vezes a impedância equivalente. Ó. Então, essa tensão de Thevenin, ela vai ser menos 8 menos J 16. Né? Volts. Tá? Estão me acompanhando aí, pessoal? Vocês estão meio calados hoje? Alô? Vocês estão aí? Sim, sim, aqui tá acompanhando. Bom. Eu Acho aqui. bom. Show de bola. Tá? Então, esse é o equivalente, para esse circuito aqui, ó, esse é o equivalente de Thevenin, né? E esse é o equivalente de Norton. Percebam como é um circuito muito mais simples. Então, o que isso me permite? Me permite substituir toda essa parte do circuito por esse ou por esse circuito. Ainda Então, está na tela do computador. Não? ainda na tela. Ah, é verdade. Vocês conseguem me ver aqui, né? Ou não? Pera. Eu não. Na janelinha? Vocês não conseguem ver a janelinha aqui? Em cima, na direita, sim. Ah, isso, só para saber. Ela tá grandinha até, não tá? Não. É, pequenininha. Pequenininha de que tamanho? Aqui ela tá ocupando quase um Tipo, quarto da tela. Pra gente só dá. Tipo, não dá pra ver certinho que tá escrito. Dá pra ver só. Deixa eu tirar um print aqui. Tira um print e depois me mandam lá no eu grupo. cliquei 2 vezes aqui e ele aparece a tua tela. Ah, olha só, coisa boa. Vocês podem... Trocar a tela entre as pessoas. Tipo, se eu cliquei Olha no Renan ali, só. aparece a tela. Né? Esse zoom até que é Botar na bom. tela principal, vai pro que tu tá fazendo ali no MATLAB. Espero que esse zoom aí não seja o Elon Musk lá. Fiquei sabendo que não gostou dele, né? Vamos voltar aqui. Mas, enfim. Então, o que eu posso fazer? Eu posso já voltar para o meu circuito original, ó, substituindo esse circuito por toda essa porcaria aqui. Então, vai ficar, ó, né? Esse circuito, eu optei pelo Thevenin, tá? Né? E o resto do circuito, tu mantém inalterado. E a fonte aqui. Só não vou colocar os valores, tá, pessoal? É só o desenho para vocês entenderem o que eu fiz. Então, olhem como esse circuito aqui é bem mais complexo que esse aqui. Tá? Pensem em análise 1, como seria fácil usar Thevenin para resolver circuitos complexos, porque análise 1 é brincadeira perto disso aqui que a gente tem feito. Né? Eu não vou precisar usar número complexo. Né? Então, Thevenin e Norton é uma técnica muito útil, tá? Porque ela é muito rápida. Ela simplifica porções grandes de circuito relativamente rápido. Então, como técnica, talvez ela seja a mais indicada para a simplificação de pedaços de circuito. Tá? Vamos simplificar agora esse carinha aqui. Ó. Tá? Então, redesenha o circuito. Já vou juntar esse carinha aqui. Ó. Aqui é 10 menos J10, que é isso aqui, né? E esse carinha aqui é J20. E eu tenho esses dois
terminais aqui que eu vou chamar de AB. Daí o que tu faz, meu? Faz a mesma coisa. Tá? Tu vai aplicar Thevenin ou Norton nos terminais e simplificar o circuito para cá. Nesse caso, vamos fazer um pouquinho diferente do outro. Eu vou usar Thevenin, eu vou calcular primeiro Thevenin, tá? E esse é um circuito muito fácil de fazer Thevenin e Norton, hein? Qual é a tensão que aparece aqui com o circuito aberto, pessoal? Que é VThevenin. Como é que eu calculo ele? Tá? É bem fácil. Eu vou usar um divisor de tensão. Tá? Porque os terminais AB eles estão abertos, né? Então a tensão de Thevenin é a tensão sobre a impedância J20. Tá? Então a tensão de Thevenin vai ser VThevenin igual a tensão dessa fonte, que é 100, né? 100 vezes a impedância que eu quero, J20, dividido pelo somatório das impedâncias. Então eu fiz, ficou ruim esse 20 aí, peraí. Pronto. Eu fiz 100 vezes J20 dividido por J20 mais 10 menos 10. J10. Né? E com isso deu, eu já encontrei a tensão de Thevenin, que eu vou calcular aqui. Rapidão. Vou compartilhar a tela porque tudo que eu fizer aqui eu vou mostrar para vocês. Né? Então, para calcular isso aí, VThevenin 2, aqui, dei até nome dessa vez, é 100 vezes 20J dividido por 20J mais 10 menos 20J. Tá? Então, tá aí a tensão de Thevenin. Ele colocou a notação ali, vai ficar 1, 2, vai ficar J200, né? Quer ver? Abs de VThevenin 200. E a fase, pode ver que é 200i, né? É 200i aqui, ó. Tem, professor. Diga. A tensão de Thevenin, a divisão ali é 20J mais 10, acho que menos 10J. Ah, é verdade. Muito obrigado. O pessoal tá ligado. Meu Ritalina pegando aí, café, show. Que alegria, muito obrigado. Foi o Alvin? Isso aí. Ali que tá, cara. Até pela ligação o cara reconhece. Né? Aí é sinistro. VThevenin 2. Tá? Na verdade, essa é até uma que daria para fazer na mão, né? Até vou mostrar para vocês aqui. Só para vocês... Opa, peraí. Aqui, stop share. Tá? Isso aqui vai dar J2000 dividido por 10 mais J10. E o VThevenin vai ser J2000 dividido por 10 raiz de 2 com fase 45 graus. Por que 10 raiz de 2? Porque é um módulo de 10 mais J10. Tá? E 45 é a fase. Né? Então, VThevenin vai ser J200, vai cortar, vai ficar 200 com fase 90, isso aqui vai ficar 45, né? Então vai ficar 200 sobre raiz de 2 com fase 45 graus. Porque esse carinha aqui em cima, ó, ele na verdade é 2000 com fase 90, né? Porque é J2000. Tá? Não esqueçam disso, né? J2000 é 2000 com fase 90. Então essa é a tensão de Thevenin desse circuito. A impedância de Thevenin é a impedância vista dos terminais com as fontes desligadas. Está no quadro isso. A gente escreveu. Né? E para desligar uma fonte de tensão, eu tenho que curto-circuitar ela. Então, eu curto-circuito essa fonte de tensão. Né? Então, aqui é J20.
A impedância equivalente aqui, ó, vai ser igual ao paralelo de 10 menos J10 com J20. Tá? E o Z equivalente é... Onde é que tá? Vou calcular bem rapidinho aqui no MATLAB, tá? Z1 é 10 menos 10J. Z2 é igual a 20J. Então, Z1 vezes Z2 dividido por Z1 mais Z2. Olha ali, cara, que milagre. É isso mesmo? Vou conferir aqui, vou conferir. É que nem o pastor já. 10 menos J10 é, por incrível que pareça, como a gente está sem tempo, eu não vou provar, mas isso é 20 ohms. Tá? Com isso, esse circuito verde, eu posso reescrever ele como esse carinha aqui, ó. Que aqui é 200 sobre raiz de 2 com fase 45. E aqui é 20 ohms. E eu posso voltar para o circuito original. Ó. Desculpa que ficou meio deslocado. Voltando para o circuito original, o meu circuito que eu tenho que resolver se torna esse aqui, ó. Nossa, vocês não fazem ideia do circuito que eu desenhei aqui, ó. Foi sem querer, pessoal. Esse é o problema da folha, né? Eu não posso apagar. Eu teria que escrever a lápis. Tá? Vou pegar uma folha nova. Continuando aqui. Jesus amado. Jesus amado. Tá? Então, o que eu vou poder escrever? Ó? Vou poder redesenhar o circuito assim. Ó. Eu não nasci para fazer bonito essas coisas. Desculpa, pessoal. Cadê as impedâncias que eu calculei? Tá aqui. É 2 menos J11. Aqui é 20. Aqui é 20 de novo. Não é? Não. Esse carinha aqui é 200 sobre raiz de 2 com fase 45 graus. E essa fonte de tensão a gente calculou aqui como menos 8 menos J16. Né? É isso aí. Deixa eu só conferir um pouquinho aqui para ver se eu não perdi nenhuma coisa. Blá, 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 blá. Ale. 1.6. Eu vou conferir só uma coisinha aqui que eu estou achando um pouco estranha. Tá? É 2 menos J11, 2 menos J11. E Norton 1.28. Não, tá certo, tá certo. Eu fiz IN vezes Z equivalente. Não tá certo. Exatamente isso. E eu quero a corrente IC aqui, ó. IC. Agora vocês conseguiriam resolver esse circuito, né? Porque comparem a complexidade dos dois, ó. Eu estava num circuito mega complexo, tá? Daí o que eu fiz? Peguei uma parcela aqui, simplifiquei, gerei esse circuito aqui. Peguei uma parcela aqui do lado, simplifiquei e gerei outro circuito. Agora o circuito equivalente fica fácil calcular o valor da corrente C.
né? A corrente IC vai ser igual a menos 8 menos J16, que é a tensão nesse ponto, menos essa outra tensão, que até eu posso colocar o valor em retangular para vocês aqui, se vocês preferirem, né? Que é 100 mais J100. Só para conferir mesmo. Daí eu vou ter menos 100 mais J100 dividido pelo somatório aqui, ó. 2 menos J11 mais 20 mais 20. E essa é a corrente IC do meu circuito. Tá? A gente já está quase terminando, tá, pessoal? Então vai ser como? Deixa eu calcular aqui para vocês terem o valor final para poder fazer os exercícios em casa, né? Lembrando que eu pedi para vocês resolver por outras técnicas esse mesmo circuito. Menos 100 mais 100J dividido por 2 menos 11J mais 20 mais 20. Caramba, deu uma coisa totalmente quebrada. Mas é a vida, né? A vida é complicada. Tá? Disse pelos meus cálculos aqui, que podem sim ter dado errado, isso aqui é 3,65 com fase menos 118,27 amperes. Tá? Ô, professor, como é que eu sei se eu acertei esse problema? Né? Na verdade, eu não tenho gabarito, porque eu literalmente chutei os valores. Então, o que tu vai fazer? Né? Tu vai recorrer ao nosso software da disciplina, tchê. Né? Vamos ver aqui, eu vou abrir moedão de 11 pila para nós aqui. E close. E eu vou agora simular esse circuito a toque de caixa bem rapidão para a gente ver se esse valor condiz com o resultado que eu estou esperando. Então, cadê aqui? Ó? Passivo e componentes. Resistor. 40 ohms. 40 ohms. Eu tenho um resistor de 20. Alô? Jesus. Alô, pessoal. Estão por aí? Opa, estamos aqui. Alô, alô, alô. Sim, sim. Dá pra ver sim. Deu Vamos lá, problema no meu headset, eu acho, aqui. Não sei por quê. Não, mas agora voltou. Né? Show, voltou então. Tá todo mundo me ouvindo, né? 10 ohms. Então tá. Então eu tenho um resistor de 40, eu tenho um resistor de 20, eu tenho um resistor de 10 lá em cima. Tá? O indutor. Os indutores, pessoal, eu apresentei já em impedâncias, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou simular esse circuito para 1 radiano. Tá? Simulando para 1 radiano, a reatância indutiva é igual à indutância. E a reatância capacitiva é o inverso da capacitância. Tá? Então, essa é uma manha do aranha para quem quer simular rápido um circuito que está já transformado para fasores. Né? Simula ele para 1 radiano, que fica bem rápida a simulação. Porque daí, se a impedância é 30 J30, a indutância que tu vai usar é 30 Henry. Né? Espera aí, aqui, só organizar. A capacitância, ó, capacitor. A capacitância que tem uma reatância menos J10, menos 10, desculpa, a capacitância que gera essa reatância é 1/10 de Faraday. Tá? Então é bem fácil, né? É só colocar o inverso do valor
para capacitor e o valor direto 20 para o indutor. Isso aí é uma, não digo que é uma dica, né, mas é uma coisa que torna trivial. Aqui eu errei, né? Não, tá certo. Tá certo. J10 e menos J10, os dois. Menos J10, verdade. Não tinha notado. Tá? Meti uma fonte de corrente aqui, corrente source. A fonte de corrente tem 2 amperes de magnitude e fase 0 grau. Ok. Não sei porque a fonte fica essa coisa feia aqui, depois eu tenho que tirar ela. E voltage source aqui desse lado, a fonte de tensão nossa é de 100 volts, né? 100 volts. E a fase também é 0. Então tá. Daí Ctrl W para ligar o fiozinho. E daí agora é diversão, né? O meu primo que faz design conseguiria fazer isso aqui. Acho que até o meu sobrinho de 6 anos conseguiria ligar esses fiozinhos aqui. Porque isso é divertido, né, cara? Olha só. E o difícil é calcular as impedâncias e tal. Isso sim. Para isso que a gente tem vocês, né, cara? Mas é muito fácil simular, né, um circuito, né? Desenhar um circuito num software. Importantíssimo colocar aqui, ó, ground. Tem que estabelecer o nó de referência aqui, ó. Opa, coloquei 2 sem querer. Tá? E na hora de simular a porcaria do circuito, vai em análises e Dynamic AC. Um conselho que eu dou, se vocês forem me acompanhar utilizando o YouTube, coloca a velocidade vezes 2, quer dizer, 0,5, para acompanhar tranquilo, né? É uma dica que eu dou. Então, a frequency list, 1 sobre 2 vezes π. Por que isso? Porque a frequência aqui está em hertz. E eu quero simular 1 radiano. 1 radiano por segundo é 1 sobre 2 π hertz. E ok. Deus é pai. Por quê? Porque eu quero ver se eu acertei, né? Imagina toda essa aula, 1 hora quase perdido para errar. Não, rapaz, eu não comprei meu diploma, meu. Caralho. Acertamos, hein? Acertamos, pessoal. Sabe o que a gente é? A gente é foda. Né? Pessoal, eu já estou realmente... Já é 8h36, né? Então eu vou terminar por aqui. Tema de casa para vocês, hein? Resolver esse circuito aqui, ó, para encontrar essa corrente C, que vocês têm o valor aqui, ó. Né? Resolver por qualquer outra técnica de análise. Tá? Na verdade, eu, quando estudava circuitos, eu resolvia o mesmo circuito por malha, por nó, usando transformação de fontes, usando sobreposição, para exercitar, né, qual técnica tu tem mais facilidade. Né? Vocês têm que tentar todas as técnicas para ver com qual técnica vocês se dão melhor. Né? Esse é o segredo. Né? Beleza, então, pessoal? Vamos que vamos? Valeu, senhor. Valeu? Heitor, Eu sei que foi meio puxada e desculpa aí essa parte meio feia aqui, é que eu estou aprendendo ainda, né? não problema. Tá, qualquer dia aí o Messalva me contrata. Valeu? Tá certo, abraço, senhor. Valeu. Feitoria, Boa noite, pessoal. professor. Boa noite. Abraço. Saúde para vocês. Se cuidem. Bom final de semana. Hoje é quinta? Hoje é quinta, é verdade, Jesus Maria. Falou!